mais um vídeo do canal Esperança e Fé e agora com o seu João. Mais um vídeo, né, que eu estou fazendo, né, espero que todo mundo goste e assiste, né, e passe de uns para os outros, irmão. Porque os meus vídeos sempre eu falo em doença, sempre eu falo, porque, João, falar em doença, nós vemos que o mundo, cada ano que se passa, cada tempo que se passa, é apresentando mais doença. Eu sei que, em primeiro lugar, a medicina, mas mesmo assim com a medicina não estão dando jeito em tanta doença, né? E o mundo sofre muito sobre esses problemas, né, que nós temos. Então, este vídeo é pelo Dr. Cláudio, esse vídeo é para ele, que eu estou assistindo uns vídeos dele, que ele passou 4 anos cuidando da Lula, né? Uma mulher que passou 60 anos vivendo só da hóstia sagrada. Ela não se alimentava, ela não dormia, ela não bebia e ela se alimentava só da hóstia sagrada. E este doutor, ele passou 4 anos cuidando dela, né? E isso nós vemos que isso é realidade, meus irmãos. Isso que nós não busca, nós não sabemos de nada. Quando nós buscamos, nós começamos a aprender, começamos a saber. Isso chama fé. Quando a gente não busca nada, é porque ninguém tem fé. Mas é por isso que eu digo, a gente tem que buscar aquelas pessoas que buscam a Deus, ou então trabalham para Deus, ou então tem uma fé que acaba acontecendo isso que aconteceu. Porque isso que acontece com ela e com outros qualquer, que aconteceu com vários, também com outros, não tantos anos como ela, mas isso tudo é os poderes de Deus, é as graças que Ele faz, é para nós saber que Ele tem poder. Sobre isso, quero falar muito do coração de Jesus, né? A fé dela, e ela buscava muito, né? Então eu falo até sobre a coração, porque há mais de 25 anos, quase 30 anos, eu tive uma visão, doutor. Eu tive uma visão, e essa visão foi com Nossa Senhora. Eu não cheguei a ver ela, eu não conversei com ela, foi só um medo que eu tinha. Agora eu tive um medo, antes dela falar comigo. Eu tive um medo e ela chegou até que dizer que isso era os meus pecados. Ela chegou a dizer que ela estava com uma distância de 6 metros de distância, até era uns 6 metros de distância. E ela falou que aquele medo era meus pecados, mas não tinha problema, né? Então, quando eu tive aquele medo, que eu não sabia o que era, eu pensava que era uma assombração, uma tentação, né? Que eu passava por muitas dessas coisas, e ela chegou ao ponto de dizer assim, ó, não teme. E quando ela falou que não teme, e ela falou, era Nossa Senhora, né? Só que ela falou que era Nossa Senhora dos Corações. Ela falava isso para mim. E ela veio me dizer, dar um recado a mim, muito importante, né? Uns que eu não posso dizer, né? Isso eu não vou dizer. E outros eu posso dizer, né? E ela dizia que era coração, Nossa Senhora dos Corações. Por quê? Porque ela falava que todo coração aqui na terra pertencia a ela. Ela falava isso. Então, eu assisti nos seus vídeos, né? E a Lola, né? Então, você falava muito do coração de Jesus, né? Então, eu vou fazer este vídeo. Por quê? Porque há mais de 25 anos, né? Eu estou de 25 anos, que eu ri com os problemas muito misteriosos. Só que os problemas misteriosos, doutor, era sobre... Eu tive uma úlcera, né? Uma hérnia, né? Há mais de 10 anos que eu tenho uma hérnia, 15 anos, né? Por aí. Uma úlcera deste tempo, desde 2000 para cá. Vem me tratando, me tratando, mas a gente ainda... Qualquer tipo de emprego, alguma comida, forçar, ela ainda apresenta para mim. Até que já 2 médicos já chegou para mim dizer que isso não se acaba, controla, né? E eu vivo sempre assim, né? Mas tudo bem, graças a Deus está tudo certo. Só que eu tenho uma vida espiritual, eu tenho uma vida que passa por uma passagem espiritual na minha vida, que eu não cheguei até dizer que eu entendo isso. Porque a minha vida espiritual foi mais que tentação, né? Aí com o tempo, desde 2017, que começou a vir uma tentação, não era tentação, para mim é uma benção.
Deus começou a manifestar na minha vida, de várias formas, em sonho, e visão, e muito desse jeito, né, apareceu. Então, e sofrimento, também hoje, é um vídeo que eu estou fazendo hoje, mas essa noite mesmo, eu passei a noite acordado, a dormida não foi boa para mim. E o mistério meu é um braço cansa, aí depois passa para o outro braço, e aí o outro dói, e depois um para, o outro passa para o outro braço, fica passando a noite assim. Mas eu tenho vários sistemas, né? Não é só desse jeito não, só que agora eu estou mais de 6 meses que os meus braços estão sendo atacados, de uma forma muito estranha. E eu já passei para medicina, né? Já 3 vezes, e nada eu tenho, né? Tudo, mas eu sei que é que estou passando, né? E até já marquei já de novo para me consultar. Só que o que eu estou falando para você, doutor, que eu estou passando, que eu peço que todo mundo que te conhece, ou até que não conhece, ou estão passando para o outro, os vídeos um para o outro, para alcançar lá, chegar nas suas, chegar no seu conhecimento. Por quê? Porque Deus manifestou na minha vida também uma vez, né? Foi uma visão, né? Também eu não vi ele, né? Ele falava comigo, né? E ele chegou para mim, eu também tive um medo, mesmo de Nossa Senhora. Isso faz muitos anos, agora Deus foi há pouco tempo já, de 2017 para cá. Porque tem várias, sonho, visão e avisa, até a voz falar comigo sem eu, junto comigo, a voz chega a falar comigo, mas eu não vejo. E mesmo tem sonho e voz que já falou comigo que eu não sei quem é. Não diz quem é, não sei quem é. Só que só pede algo bom a conta que faça. Faça isso que vai dar certo. Então, tudo que me pediram, essa voz que falou comigo, que um sonho que falou comigo, que mandava fazer isso, eu fiz e aconteceu. Uns grandes milagres. Posso apresentar para você, já tentei muito a igreja, mas a igreja você sabe, como nós sabemos, mesmo que nós somos católicos, a igreja sabe que nós somos católicos, derrota, mas elas são muito lentas e muitos não vão acreditar, porque se até quer acreditar, eu acredito que, não sei porquê, quer dizer isso, né? Mas é realidade que eu estou falando. E ele falou, quando eu tinha essa visão com Deus, ele falou sobre a doença, ele falou sobre a doença, ele falou sobre o fim dos tempos, para mim, não assim, dessa vez falou tudo, ele falasse é pouco para mim. O fim dos tempos ele falou uma vez para mim. A doença ele falou a primeira vez, ele falou em doença. Vai 3 vezes ele fala em doença para mim. Vou falar até mais. Né? Então ele falou para mim que toda doença tem cura. Porque se não fosse um chamado dele, ele dizia que tinha cura. E ele dizia que tu sabia, ele dizia que... E eu só no pensamento, não via ele nada, eu dizia, eu não sei de nada. Ele dizia que eu sabia. Então, só que eu cheguei a acreditar, porque aconteceu os milagres, como eu estou dizendo. Tive um sonho, né, com ele, e pediu que eu fizesse isso, e aconteceu. Teve a pandemia, né, que nós passamos por ela, né, que até hoje a gente tem aí, bem que se esqueceram, mas a pandemia, eu tive um aviso 2 anos antes. Eu tentei de toda forma botar isso para frente, né, até em Fortaleza, o bispo lá, e não consegui, né, até hoje eu não. Então, e tudo isso aconteceu comigo, e sempre acontece. Hoje acontece muito mais difícil, né, tem que dizer isso, porque ele arranjou muitas coisas e acabou, o assunto era pouco de assunto. Então, como as pessoas não acreditam, né, muitas pessoas então não me deram força, não me deram oportunidade, né, que me arrisar como época eu podia fazer, e hoje eu peço para você que se eu chegasse ao ponto de eu ter uma comunicação com você telefonasse para mim, eu telefonasse para você me conhecesse, eu conhecesse você, o que Deus apostou para mim fazer, eu ia mostrar para você. Porque além de você ser médico, os médicos precisam muito das palavras de Deus para ser curados sobre essas doenças. Porque uma coisa eu vou falar para vocês, tem tanto tratamento da medicina mesmo, tratamento que não está resolvendo o problema,
Por quê? Porque as pessoas não estão seguindo a Deus e o médico não sabe. Quando essas pessoas souberem como é o caminho de conhecer o caminho de Deus, e as pessoas, e o médico também ter fé em Deus e ensinar, até as doenças que não têm cura, aquele remédio, daquela hora para adiante, aquele remédio é isso aí. Isso aconteceu já. Isso eu tive uma experiência também já nisso. Um tratamento para uma pessoa e não está fazendo efeito de nada. E essa pessoa até que me procurou. Até chorando, e eu cheguei ao ponto de eu não sei de nada, vamos rezar. A única coisa que eu posso fazer é vou rezar, né? Vamos tirar uns textos juntos aí, vamos rezar e vamos ver o que vai acontecer. Isso aconteceu no fim das orações, né? Que passei um dia aí, pouco dia, 5 dias, né? E no fim da oração, né? Cheguei a dizer que um medicamento podia, que o doutor agora passasse um tratamento e podia a pessoa ficar boa, esse paciente, né? E essa pessoa foi, o médico, logo em seguida, e chegou lá, o médico passou um remédio muito mais barato, que ninguém não é para acreditar, e essa pessoa tomou e essa pessoa ficou bom. Ficou bom, com uma semana essa pessoa estava boa. Então, hoje, doutor, eu peço, até que dizer assim, que eu queria uma explicação para esses casos que acontecem comigo, e eu queria uma experiência. E hoje, como você é um médico muito católico, religioso, apoiou uma mulher que é santa uma mulher dessa. Então, uma mulher que há muito tempo, né, e agora é que está saindo, né, mas ela é uma mulher santa, uma mulher que conhece por Deus, meus irmãos, uma mulher que abaixo da pessoa passar, uma pessoa como ela passou 60 anos só tomando de hóstia, com a hóstia sagrada, uma pessoa que não bebia, não comia, não dormia, porque não tinha sono, e passa. Isso é um milagre, isso aí é mostrando para nós que Deus tem esse poder. Então, além de eu ser analfabeto, as pessoas não acreditam por causa disso, eu sou do interior aqui do Ceará, né? Eu sou um agricultor, né? E as pessoas não vão acreditar. Então, eu queria vou dar meu número de telefone aqui, eu queria que você entrasse em contato comigo. Eu assisti até um vídeo seu aí com o Carlos conversando com você no 2024, né? Conversaram 1h52 minutos, se eu não me engano. E eu queria também que este homem que andou 1000 quilômetros para conversar com você, só que eu sou mais distante, mas eu também desejar falar com este homem, meio que sem telefone, para ele descobrir, para ele investigar se isso é invenção que eu estou contando, né? Porque um vídeo deste que eu estou falando é para o mundo inteiro, para toda a nação. Eu não estou aqui me escondendo, não, e não estou querendo me crescer, eu só queria mostrar porque serve por as pessoas, porque quantas pessoas hoje nós vemos que estão sofrendo, que estão aí despachadas da medicina, tanta gente jovem, uma vida para frente, tantas famílias sofrendo, até a perda que não tem jeito, promessa, ou então gente até passando para seitas e seitas, ou então gente buscando até outro tipo de cura aí perigosa, né? E tendo jeito, porque hoje eu posso dizer, eu posso confirmar, eu posso fazer uma experiência, eu mesmo, eu posso fazer uma experiência com qualquer uma pessoa dessa. Agora o que eu preciso é oportunidade, porque sem oportunidade não tem como. Eu não tenho como chegar, vamos supor, se eu fosse uma pessoa que eu tivesse dinheiro, conhecimento eu ia até no seu lugar, eu ia até lá. Eu ia até lá para te conhecer, para me passar tudo. Eu é quem tem despesa, mas eu não tenho essas condições, né? Eu não tenho. Então, se hoje eu até peço, até pelo amor de Deus, as doenças aumentam cada vez mais, meus irmãos. Todos os anos as doenças aparecem. Uma pandemia passou, mas pode vir outra. E vai vir, meus irmãos. E nós temos que se preparar com as palavras de Deus. Nós temos que se preparar seguindo a Deus. Deus é em cima de todas as coisas. Nós vemos essa mulher aí, 60 anos, meu irmão, com a hóstia sagrada. 60 anos. Ela é o quê? Ela era católica, cristã, meus irmãos. Ela não é de outra, não, é dessa nossa. Então, ela fala em quê? Ela fala uma imagem, coração de Jesus. Agora, por que as pessoas compram a imagem? Eu posso contar, doutor, eu posso contar um grande milagre que aconteceu na minha casa através de uma imagem. Eu nem esperava isso acontecer.
eu cheguei com a imagem e entreguei uma pessoa, uma criança que estava morrendo, e essa criança era minha, era um filho meu, o único filho homem, né? Eu posso mostrar isso. E essa criança já estava, para mim estava morta, para mim. Eu até quis dizer que para mim estava já morta. Para minha família estava morta, que era só nós lá em casa. E eu fui, a única coisa que eu pude fazer é uma imagem que tinha, um quadro que eu tinha na minha casa. E eu fui, peguei essa criança mole, já todo roxo, não sabia se batia o coração ou não sabia mais de nada, que ninguém sabe, ninguém é médico, né? Então, se eu entrego para esse quadro que tinha a imagem de Jesus e Nossa Senhora, eu entrego e digo, Senhor, se for a tua vontade, leva. Mas eu queria o meu filho de volta, Senhor, porque é o único filho que eu tenho, de homem. E naquela hora que eu fiz, eu só fiz esse pedido. E naquela hora, o menino transformou naquela mesma hora. O menino levantou a cabeça e voltou ao normal. Então, se eu posso contar este milagre que aconteceu na minha casa, o mundo inteiro. Então, se eu preciso que um doutor como você, que é um católico, é cristão, acredita, eu queria que nós entrássemos em contato, para mim mais passar mais, porque Deus quando manda, Ele não vai mandar só para mim, Ele manda para todos. E eu, não tem como espalhar, quando eu faço um videozinho, poucas pessoas acreditam, poucas, né? Ele dizia também, Deus falava, ele fala toda a vida que Deus falava comigo sobre ações, é sempre aviso que ele ia avisar. Toda a vida que ele ia falar, só não, a primeira vez veio uma visão, é um medo também que eu tive, também, e ele chegou e dizia, não teme que eu sou Deus. Mas toda a vida quando ele ia falar, uma coisa que ele falava, essa daí ele falava, toda a vida. João, o pessoal do teu lugar não vai acreditar em tu, João. Mas ele nunca diz que eu procurar essa igreja, ele nunca diz que eu fosse numa cidade, nunca diz que eu fosse caminho. Então isso dependeu de mim. Eu procurei rádio, eu procurei televisão, eu procurei o bispo, eu procurei a minha igreja, e até hoje, e os que mais que me atinge é porque eu sofro muito com o sofrimento de uma pessoa tão jovem despachada da medicina. Porque uma palavra, elas podem transformar o terror da vida da gente, ligado? Uma palavra, nós podemos morrer com uma palavra, mas nós podemos salvar com uma palavra. O mundo foi feito com palavra. Eu vou terminando meu vídeo, mostrando aqui um capítulo, meus irmãos, e vou explicar esse capítulo um pouco para vocês. Eu vou explicar esse capítulo aqui um pouco para vocês entenderem que uma palavra tem poder, e o caminho de Deus, quem anda, mais morrerá. Dirigindo-se para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. E ao entrar em um povoado, vieram ao seu encontro 3 leprosos, que ficaram a certa distância, e ergueram a voz dizendo, Jesus, Senhor, tende compaixão de nós? Ele os viu e disse, ide mostrar-vos ao sacerdote. E quando eles estavam a caminho, ficaram purificados. Um deles, percebendo que tinha sido curado, voltou e glorificando a Deus em alta voz. E prostou-se com o rosto em terra, aos seus pés de Jesus, agradecendo-lhe, e era um samaritano. Jesus perguntou, não ficaram purificados 10? Ou os 9? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E lhe disse, levante, vai, tua fé te salvou. Este capítulo que nós escutamos, meus irmãos, eu vou explicar um pouco, porque nós podíamos passar um dia todinho conversando sobre o segundo capítulo deste. Cada um podia fazer uma versão diferente, né? Cada um podia pregar diferente também em cima, mas tudo seguindo o mesmo caminho de Deus. Então, quando 10 leprosos se apresentam para Deus, eu vou ver se eu consigo explicar mais um pouco para vocês, porque é assim, quando 10 leprosos chegam para Deus, primeiro que Deus chegou para Deus, e ele não sonegou, ele pediu, Senhor, se você quer, você cure nós, e ele não sonegou, ele não quis saber, meus irmãos,
dos pecados daquelas pessoas. Deus não queria saber dos erros daquelas pessoas. Deus só queria que aquelas pessoas chegassem para Ele, seguissem a eles. E naquela hora, Deus, Ele vai dar as costas? Não vai dar. Ele diz, vai até o sacerdote. Mandou até o sacerdote, né? Mas precisar que Deus mandasse até o sacerdote para ser curado? Porque foi que dessas curas, Deus não curou naquela hora, como as outras curas Ele curou naquela hora? Meus irmãos, isso tudo é para ser de exemplo, o que nós passamos hoje. Então, eles foram, num caminho eles foram curados, não é assim? Num caminho eles foram curados. Dos 10, meus irmãos, voltou uma pessoa. Quer dizer que aquela pessoa que volta é porque seguiu a Deus. Aquela pessoa foi seguir a Deus naquela hora. Acreditou e seguiu a Deus. Aqueles 10 leprosos que estavam doentes, por que aqueles estavam doentes? Por causa do pecado. Está escrito na Bíblia várias passagens. Então, se o pecado é quem leva a morte, é quem leva a doença e quem leva a morte, né? Então, eles, o que acontece? Eles não voltaram um. Por que foi que aquelas outras não voltaram? Por que eles não foram até o sacerdote? Por que isso não aconteceu? Porque o que eles queriam já tinha acontecido. Eles pediram a Deus foi um milagre. Mesmo na presença deles isso não aconteceu, mas no caminho aconteceu. E é o que eles queriam. E até que Deus queria. Deus sabia que eles iam ser curados. Mas Deus queria experimentar as fé deles, se eles eram capazes de ser curados e seguir a Deus. Porque não é dizer que estou curado e estou salvo, não. Todos que Deus curou, salvou, eles não. Por quê? Porque eles não seguiram depois. Porque até está escrito que depois eles morreram de novo. Escapou um. O 9 foi morto depois, porque não seguiu a Deus. O que seguiu foi curado. Então, hoje, isso daí, hoje está mostrando para nós que se nós estamos doentes como ele estava, está ensinando muito bem. Se nós estamos doentes como ele estava, que aquela doença era a pior doença do mundo naqueles tempos, é como hoje, nós podemos ter uma doença pior do mundo, que é o câncer, outra doença qualquer, né? Então, se nós seguir a Deus, nós temos vida, ainda aqui nessa terra. Ainda nós temos vida. Mas se nós seguir a Deus, quer dizer que nós seguir a Deus, nós precisamos ter conhecimento, meus irmãos. Nós precisamos ir à igreja. Nós precisamos a igreja, ter conhecimento. Então, quando as pessoas não vão, mesmo sendo curado, que Deus pode mostrar milagre. As pessoas acabam morrendo e ainda se perdendo. Então, este vídeo estou terminando e espero que todos vocês gostaram e passe para este médico. Passa para este médico, eu vou dar o meu telefone aqui para este médico, se ele um dia ele assistir este vídeo, ou que alguém guia para ele, algum conhecido, algum amigo, eu quero que espalhe, porque nós temos oportunidade no mundo todo para esse tipo de doença que hoje está acontecendo. Meu telefone é 88 97 23 40 84 96. Repetir, 88 97 23 84 96. Tem também 88 96 61 64 89. Também tem 88 99 10 45 20. Meus irmãos, se isso não fosse realidade, eu só tenho um número de telefone aqui. Os outros 2 números de telefone já não são meus. Quer dizer que as pessoas nem concordavam em dar o telefone dos outros para me chegar fazer um vídeo mentiroso, né? Hoje eu estou aqui exposto de qualquer pessoa que quiser descobrir, quiser me dar uma força, uma oportunidade para me chegar até neste médico, para mim mostrar isso para ele, que isso acontece, pode acontecer muito milagre na medicina dele. Porque ele tem até 2 filhos, um médico, né? Um casal, né? E um primeiro já até partiu para outra vida, né? E eu espero que isso toque no coração de cada um de nós que assistimos e toque no coração dele. E este carro também que foi a 2.000 quilômetros para conversar com ele. Também estou à sua disposição e qualquer interesse eu estou aqui disposto a todos, né? Só tem a agradecer a Deus, que nós temos que agradecer a Deus cada dia e sabendo que o mundo vai por palavra. Palavra tem poder. E principalmente as palavras de Deus.